Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? E aí, qual é a boa de hoje, pessoa linda e maravilhosa que está aqui me dando a honra de compartilhar mais uma leitura? A boa de hoje, O Poder da Cabala de Rudaberg, parte 9. Bora para a leitura, sem mais delongas. Aqui é o finzinho do que a gente leu e aqui já é o trechinho de hoje. Vamos lá? O Sentido da Vida, parte 9. Let's go! Em termos bem simples, o recipiente tem a missão de transformar a si mesmo de uma força reativa para uma força proativa. Esse é o propósito supremo da vida. Essa é a razão de nossa existência. Esse é o caminho de volta para casa. Esse é o trajeto para a plenitude sem fim. Esse é o segredo para remover o pão da vergonha e expressar nosso DNA divino. Essa é a definição verdadeira do termo transformação espiritual. Descobrimos aqui e agora o quarto princípio da Cabala. Princípio 4, o propósito da vida é a transformação espiritual de um ser reativo a um ser proativo. Desconstruindo a teoria da reatividade. Quando reagimos a quaisquer eventos e situações externas em nossas vidas, somos meramente um efeito e não uma causa. Somos reativos e não proativos. Quando vivemos nossas vidas sem nenhum crescimento pessoal ou mudança da nossa natureza, não estamos criando novos níveis espirituais de existência para nós mesmos. Quando permitimos que forças externas influenciem nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, nós entregamos o controle. Quando exibimos o egocentrismo ou comportamento autocentrado, não estamos compartilhando, mas recebendo gratificação para o ego. Reflita a esse respeito antes de prosseguir à próxima página. Então, quando reagimos, quando vivemos nossas vidas sem nenhum crescimento, quando permitimos que as forças externas influenciem nossos sentimentos, quando exibimos egocentrismo, então estamos dentro da teoria da reatividade. Um Big Bang espiritual. Em nossas vidas, sempre que reagimos, seja através da raiva ou de prazer, a energia que sentimos é uma conexão direta com os 99%. Isso é a luz que o recipiente recebia no mundo sem fim. Aquela explosão de energia, fluxo de prazer, sensação de gratificação. Entretanto, foi também essa explosão inicial de luz que deu origem ao pão da vergonha. Sempre que nos comportamos reativamente, estamos negando nossa natureza divina herdada. A alma reprisa o ato original de resistência e faz a luz parar de fluir. Considere isso como uma versão espiritual do Big Bang. Metaforicamente, mais uma camada de tecido está sendo colocada sobre a lâmpada. A vida fica mais escura. E é aí que o prazer se esvai. A vibração nos deixa. O fluxo de energia desaparece. É por esse motivo que nos sentimos tão para baixo depois de termos reagido, explodido de raiva com nossos amigos ou cônjuges. É por essa razão que desabamos depois de experimentar as alturas ao utilizar drogas. É por isso que nossa empolgação rapidamente se dissipa depois que compramos um carro novo ou roupas novas. Essa gratificação, esse prazer, não foram criados por meio dos nossos próprios esforços proativos. Em vez disso, algo externo foi responsável por nossa plenitude. O que me faz muito lembrar de um videozinho que eu vi do Osho falando sobre quando você entrega para algo externo a razão do seu sentimento, você é escravo, se torna escravo, né? Ou seja, está tudo interligado aí, todas as sabedorias estão interligadas. Da mesma maneira, se alguém lhe faz um elogio, isso faz com que você se sinta melhor a respeito de si mesmo, a outra pessoa é a causa e você é o efeito. Sua felicidade só será temporária. Sua alma se vê forçada a reprisar o ato de resistência e desligar a luz para evitar o pão da vergonha.
A escuridão é o resultado inevitável. A alternativa espiritual. Há uma opção disponível para nós que evita que Big Bangs espirituais aconteçam em nossas vidas. Trata-se da utilização proativa da resistência, que significa parar nossos impulsos reativos através de nossas próprias escolhas. Embora essa estratégia possa ser expressa em uma curta sentença, realizá-la exige força de vontade quase sobre-humana e autodomínio. Com relação a isso, em breve vamos descobrir por que falar é fácil e fazer é difícil. Mas antes, tente fazer o exercício a seguir para aprofundar seu entendimento de resistência e para aprender o que a verdadeira transformação significa. O teste dos $100.000. Que é ótimo. Situação: $100.000 em notas de pequeno valor estão sobre uma escrivaninha em um escritório comercial. Cenário 1. Um homem entra e vê o dinheiro. Ele se certifica de que ninguém está olhando, embolsa o dinheiro e foge como um bandido. Cenário número 2. Um homem entra e vê o dinheiro. Começa a tremer, com medo de sequer pensar em tocar no dinheiro, quanto mais roubá-lo. Ele foge do prédio como um coelho apavorado. Cenário número 3. Um homem entra e vê o dinheiro. Verifica se não tem ninguém olhando. Ele embolsa o dinheiro e começa a fugir, mas então para. Por alguns instantes sente uma enorme agonia e decide colocar o dinheiro de volta na escrivaninha. Cenário número 4. Um homem entra e vê o dinheiro. Ele pega as notas e as coloca dentro de uma valise de mão. Tranca a valise e a entrega ao responsável pela segurança do prédio. Deixa uma mensagem sobre a mesa dizendo que se alguém tiver colocado uma grande soma de dinheiro no lugar errado, para entrar em contato com ele, que o encaminhará à segurança para recuperá-lo. Qual dos cenários revela mais luz espiritual em nosso mundo? Qual dessas pessoas expressa mais luz espiritual na própria vida? Baseado no que aprendemos até agora, vamos examinar brevemente cada cenário para descobrir a resposta. Cenário número 1. Nesse caso, o homem é governado pelo seu desejo de receber, reativo, instintivo e foge. Comportamento reativo não produz luz alguma. Cenário número 2. Esse homem está simplesmente reagindo ao seu medo de sequer pensar em roubar o dinheiro. Reagir ao instinto natural não produz luz alguma. O homem entra e sai do prédio sem modificar a sua natureza. Cenário número 3. O homem inicialmente reage ao seu desejo de roubar o dinheiro, mas então para a reação. Ele encerra proativamente. Então, indo contra o seu instinto inicial, ele transforma sua natureza naquele único instante e coloca o dinheiro de volta sobre a escrivaninha. Sua transformação, passando de reativo para proativo, revela a luz espiritual. Cenário número 4. Aqui o homem simplesmente reage ao seu desejo instintivo de fazer a coisa certa. Ele já estava em um estado mental proativo no que se refere a roubar o dinheiro. Não aconteceu nenhuma mudança de natureza nele, que permaneceu a mesma pessoa. Tal comportamento não produz nenhuma luz adicional à vida da pessoa. O homem, nesse quarto cenário, ainda pode revelar luz. Depois de devolver o dinheiro, ele não pode reagir ao seu ego, que está lhe dizendo o quanto ele é bom e virtuoso. Ele precisa resistir ao desejo de receber, o qual, nesse caso, significa o desejo de receber elogios por sua boa conduta. Ele precisa perceber que, para ele, a grande oportunidade de revelar luz não é o ato físico de devolver o dinheiro, mas manter sua boa ação em segredo, rejeitando a vontade de elogiar a si mesmo. Então, embora a gente achasse, que num primeiro momento você pode pensar, não, então é o número 4 que é o que tem mais luz. Então, o que gera a luz é a resistência ao instinto. E no caso, seria o número 3 que resistiu ao instinto de ficar com o dinheiro e devolveu. Se o cara já tem uma tendência natural a fazer o bem, ele tem que procurar outros lugares em que ele possa fazer essa resistência. Esse é o ensinamento da Cabala.
Você precisa procurar os lugares da sua vida onde você possa aplicar o conceito de resistir aos instintos. Aquilo que você já tem como uma conduta espiritualizada, você mantém, mas você sempre aprimora. Lembre-se sempre de que nossos traços positivos e boas ações não ligam automaticamente o interruptor de luz. A luz é acesa apenas quando identificamos, arrancamos pela raiz e transformamos nossas características negativas reativas. É o grau de mudança que efetuamos em nossa natureza que determina a medida de nossa plenitude. A longa fila do supermercado da vida. Na próxima vez em que você se encontrar em uma longa fila em um caixa eletrônico de banco, engarrafamento de trânsito ou fila da caixa do supermercado, resista à sua ânsia de reagir. Não fique frustrado, não se torne irritado ou impaciente. Não fique zangado. A fila está lá para testá-lo, para lhe dar uma oportunidade de não reagir, mas de revelar luz. Se você reagir, a situação o controla. A situação se torna a causa e você o efeito. Lembre-se sempre de que a razão para não reagir à longa fila do supermercado, ao motorista maluco que lhe dá uma fechada na estrada, ou ao seu cunhado que irrita você sem parar, não tem relação alguma com ser bem educado. Tampouco está relacionado com moral, ética ou qualquer outro princípio altruístico. Está relacionado a você, como diz aquela frase popular. O que você vai ganhar com isso? Nunca se trata de moral. Ao longo da história, moral e ética nunca levaram à paz e à união. Moralidade pode ser nobre, mas jamais modificará a natureza da besta em nós. Nunca modificou e jamais irá modificá-la. Somos uma espécie que quer receber, que pensa, o que eu vou ganhar com isso? E não há nada de errado nisso, tudo bem, era essa a intenção do Criador, de nós recebermos infinitamente. Para se sentirem motivadas a agir, as pessoas precisam receber algo em troca. Nem que seja o paraíso, nem que seja o Dharma. Sempre tem uma moeda de trocas nas nossas ações, assim, mesmo que lá no mais íntimo do ser, você comete uma boa ação pensando assim, porque assim eu vou ganhar, né, algo do universo. É natural do ser humano. O propósito da resistência é remover o pão da vergonha, para que possamos receber a luz que pedimos e desejamos. Portanto, pare sua natureza reativa de pensar constantemente em si mesmo. Não porque isso seja moralmente a coisa certa a fazer, mas porque a transformação atenderá a seus melhores interesses. É um paradoxo. Quando você para de pensar em si mesmo, a luz passa a pensar em você. E assim você pode receber tudo sem medo de perder o que recebeu. Todos nós temos o poder de trazer plenitude a nossas vidas, transformando a nossa natureza. Então, quando um número suficiente de pessoas alcançar esse nível de transformação, o mundo será envolvido por uma avassaladora e inimaginável infusão de luz. O momento da transformação. Temos duas escolhas na vida. Reagir a uma situação, ficando assim na escuridão do mundo do 1%, resistir proativamente ao nosso desejo de reagir, conectando-nos assim com a realidade dos 99%. A opção número 2, de ser proativo, remove o pão da vergonha, limpando assim o caminho para a luz preencher nossas vidas naquela situação em particular. Em outras palavras, no instante em que resistimos a uma reação, transformamos um aspecto particular de nosso ser. Essa transformação é o objetivo da nossa existência. Automaticamente, nos conectamos aos 99% e a medida adequada de luz é irradiada. Chegamos agora ao quinto princípio da Cabala. Princípio 5. No momento de nossa transformação, fazemos contato com o mundo dos 99%. Então, o que a gente leu hoje? Tudo baseado em resistência. Resistir é o verbo, resistir aos nossos
e não reagir, ser proativo e não reativo, resistir aos nossos impulsos é o verbo. Tá gostando do livro? Deixe seu like aqui para incentivar o projeto. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Aqui embaixo tem os links, das minhas redes sociais. E aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos até aqui. Se você quiser ouvir, reouvir, reassistir, clica aqui e vai acompanhando tudo na sequência, tá bom? Um beijo, até a próxima. Fiquem bem e tchau. Tchau.